Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Rafa e hoje a gente vai falar de um estudo que eu acho que vai te surpreender, porque ele mostra que ferramentas de IA como assistente de programação, ela pode, na verdade, te deixar mais lento. E para falar sobre esse assunto um pouco polêmico, eu tô aqui com os meus colegas de bancada, Fernandinha e Ângelo. E aí, Rafa, pois é, esse assunto é muito polêmico e assim, pra mim vamos deixar a treta começar, porque vamos falar sobre isso, né? Vamos deixar pro episódio, não quero dar spoiler, mas eu tenho minhas dúvidas, né? Eu já quero dar spoiler. Muitas. Semana passada eu passei raiva com o cursor, mandei fazer um teste aí é militar loucura. pra mim e eu gastei o triplo do tempo. Eu tô de mãos dadas com a pesquisa pela minha experiência da semana passada, o que aconteceu comigo. Com a sua experiência pontual da semana passada com o cursor que provavelmente você não soube usar, aí pode ser. Pontual. Não briguem. Concordo, foi pontual. E concordo que meu prompt tava horrível, concordo. Então, esse é todo o meu ponto, mas vamos falar sobre isso. Que tal? Já vamos começar a discutir? Eu não quero ficar 2 horas escrevendo um prompt pra economizar 5 minutos. Não quero. E vale lembrar, pessoal, que isso não é só uma questão individual, né? Isso é algo que as empresas, né, as provedoras de IA, elas vendem abertamente, né, a IA como assistente de código, auxiliando na produtividade. E aí a gente tem esse estudo da METR, que é uma empresa, uma organização sem fins lucrativos de pesquisa com IA, e eles fizeram esse estudo e demonstrou que deixa desenvolvedores experientes 19% mais lentos desenvolvendo. Enquanto eles acreditam que são 20% mais rápidos, né? Mas vamos falar um pouquinho do estudo. O estudo, né, ele chama, numa tradução livre aqui, né, medindo o impacto de ferramentas no início de 2025, né, com desenvolvedores experientes open source, né, o impacto disso na produtividade do desenvolvimento. E eles fizeram, então, eles rodaram esse estudo de fevereiro de 2025 a junho de 2025 com 16 desenvolvedores. Esses desenvolvedores, eles desenvolveram 246 tasks, entre elas correção, refatoração, novas features em repositórios open source, né, maduros, com mais de 1 milhão de linhas. E essas pessoas, elas normalmente tinham mais de uma média aí de 5 anos de experiência nesses repositórios, em contribuir com esses repositórios. Meu primeiro ponto aqui eu entendo, tá, assim, porque foi um estudo longo, né, de várias semanas, 246 tasks não é uma quantidade pequena, mas a quantidade de desenvolvedores achei pequena. Também 16 achei. desenvolvedores me pareceu muito pouco para gerar, né, uma comoção grande aí na sociedade, enfim, né, ter tanta assertividade ou declarar esses resultados que são perigosos aí para o momento que a gente está. Estatisticamente falando, é uma amostra muito pequena. Não dá pra falar que é completamente irrelevante. Não é totalmente irrelevante, mas é uma amostra pequena. Mas, por outro lado, foi um estudo que eles chamam de ensaio clínico randomizado, onde você tem 2 grupos, né, e eles vão receber aleatoriamente as atividades, e aí um grupo seria um grupo de controle, né, e o outro, no fim, um não vai utilizar IA e o outro vai utilizar, então, assim, deixa o estudo com mais, digamos, confiabilidade. Esse método, né, é um método reconhecido de estudos, né, assim, um método científico de estudo que é reconhecido. Um método ok. Exato. O tamanho da amostra que não tá ok. Que tem um pouco de dúvidas. E outra coisa que eu acho que é importante falar, que o METR, né, a Rafa bem falou, é uma organização sem fins lucrativos, mas o objetivo dela é avaliar a capacidade e os riscos de sistemas de IA de ponta. Então, eles conduziram esse estudo para medir o impacto no mundo real, porque muitas ferramentas e outros estudos anteriores meio que fazem as coisas em um mundo muito controlado, né? Não sei se vocês lembram daquele primeiro estudo lá do GitHub Copilot, que falava de 55% de aceleração, por exemplo, mas era um estudo num ambiente extremamente controlado, assim, que não tinha muita perturbação, né? Não era tão comparável ao mundo real. E eles tentaram, com esse estudo, fazer uma coisa um pouco mais parecida com o mundo real. Eu fico um pouco na dúvida disso também, porque o METR, ele tem, né, é uma empresa que reforça o seu foco na cautela, né, e na contenção de IA. Isso invalida o estudo? Acho que não, mas, assim, eu ficaria mais uma vez com o pé atrás. E tem mais uma coisa que eu acho que é importante, que a Beth Barnes, que é a mulher que lidera essa organização, ela trabalhou na OpenAI, mas em 2026, de 2023 para frente, ela começou a atuar com segurança e avaliação de riscos de IA. E tem uma postura bem crítica a essa aceleração irresponsável dos modelos. Então, assim, né, é importante a gente não descolar a pesquisa do contexto em que ela é feita. Com 16 desenvolvedores, pelo METR, que já
cujo foco já é avaliar riscos, com uma pessoa que já tem uma postura crítica sobre a aceleração. Então, assim, né, é só pra gente não descolar totalmente e ter, né, os nossos pés atrás aí. Com Um senso crítico um mais senso apurado, crítico né? apurado, exatamente. Mas vamos entender o porquê que foi 19% mais lento? Assim, isso não foi tirado, né, do nada. Eles colocaram aqui algumas métricas, né? Por exemplo, os motivos possíveis para lentidão. O tempo gasto revisando, corrigindo o código sugerido, com a aceitação de apenas 44% das sugestões, 75% liam cada linha gerada e 56% faziam alterações significativas. E a IA tendo dificuldade de entender o contexto, né, por ser um repositório open source, que você tem ali milhões de linhas, né? E houve também um tempo real gasto somente explorando a ferramenta sem ter um ganho ali real. Ou seja, se 75% lia cada linha gerada... Gente, não sei, né, como é que vocês estão usando aí tanta ferramenta, porque quando você pede um prompt ali pro cursor Copilot, seja lá qual for, ele, dependendo do que você pede, né, ele tende a gerar muito código. Se você ler tudo que ele gera, você realmente vai gastar muito tempo. Tá certo que não é ao mesmo tempo que você programa. Se você não lê, você vai Se você colocar não coisa lê, em produção mas aí que tá, que... se você não lê, mas é esse trade-off que eu quero trazer. Se você não lê, você vai confiar 100% na IA. Então, assim, se você botar uma IA para gerar um programa inteiro, igual a gente já falou aqui sobre Lovable, sobre ferramentas que geram um código inteiro para você, o quanto que eu tenho que ler do código para confiar nele? Olha, assim, eu acho que, na verdade, a mentalidade é um pouco diferente. Eu concordo que se você pedir para gerar 1 milhão de coisas, você vai gerar 1 milhão de linhas e você vai ter dificuldade mesmo de ler. Mas eu acho que a mentalidade, quando a gente está trabalhando com IA, principalmente pensando nessa mentalidade um pouco mais AI first, por exemplo, development, ou uma IA autônoma, um agente autônomo que trata o seu código, eu acho que a mentalidade é outra. Você tem que conseguir planejar muito bem a sua task com a IA, dividir muito bem, quebrar a task em pequenas partes e só aí eu executo. E quando eu executo task a task. Aí, dado que eu consegui fazer isso muito bem, essa parte de planejamento, a minha parte de execução, ela não vai ser custosa. Ela vai ser simplesmente eu executar uma task que é naturalmente pequena, ler o que foi feito, testar, comitar, pronto. Passei para a próxima task. De qualquer forma, você vai ter que gastar o tempo de ler o código. Você vai gastar o tempo de ler o código, mas você não gastou a confusão de ler 500 mil linhas de código. Você gastou o seu tempo, porque eu acho que o problema realmente de você ler é quando você alterou 500 arquivos dentro do seu projeto, você fica maluco mesmo, você não entende qual que é a lógica, né? Você não entende a ordem, o que aconteceu. Mas dado que você conseguiu restringir a uma task pequena, eu acredito que é completamente possível você ler tudo e eu acredito que é completamente possível fazer coisas complexas dividindo em pequenas partes. Então, só falando assim, concluindo o meu ponto de vista desse estudo, as pessoas não sabiam usar bem as ferramentas. Aí a gente Esse volta é o meu ponto. na nossa discussão aqui, né? Essa questão de planejamento, a forma como você falou, me lembrou muito a mesma mentalidade do TDD. Sim, exatamente. É essa mentalidade mesmo. E, inclusive, as ferramentas que eu tenho usado aqui são, por exemplo, tem o Agente OS, que é uma framework que até foi lançado aí recentemente, ou o Spec Driven, que também é um outro framework, todos que foram muito inspirados no Kiro, que é uma ferramenta da própria AWS, que foi lançada justamente com esse propósito de planejar atividades antes de executar. Todos esses frameworks, todas essas ferramentas têm justamente essa mentalidade de planejar, e aí, né, algumas delas inclusive fazem o TDD, né, que é sempre eu crio o teste primeiro e depois executo a tarefa. E é isso, em dividir um problema complexo em pequenas tasks que eu vou executando uma a uma até o meu problema todo tá atingido, né? Tá abrangido. Queria ter comentado sobre o TDD também, só que aí trazendo uma outra ótica, que é o seguinte. Quando eu te questionei, eu já tava na minha cabeça pensando no TDD. Porque aí, um jeito da gente confiar é a gente ter um bom teste antes, a gente manda ela fazer e o nosso teste vai rodar. Concordo 100%. Só que aí eu vou trabalhar de advogado do diabo aqui, e se a gente mandar a própria IA fazer o teste, sabe? E é uma coisa que é muito comum. Eu, por exemplo, acho que o meu maior uso de IA hoje no desenvolvimento é com teste, assim, o que eu mais confio que eu... Vai ter um tanto de mock inútil que é... Mas assim, acontece. Então, se a gente mandar a própria IA testar o que ela tá fazendo, e aí, como que fica? Então, assim, tô levantando para trabalhar de advogado do diabo e a gente tentar achar um
um ponto de equilíbrio nessa balança aí, sabe? Mas assim, eu volto a defender muito essa mentalidade de planejamento e execução. E dado que no meu planejamento eu tenho o teste como a minha primeira coisa, né, a ser feita dentro da minha tarefa, se eu consigo realmente, né, criar o teste, executar a tarefa, depois executar o teste, ver que tá rodando, e eu ler essas coisas, ler o teste, ler o código, e eles são coisas pequenas porque eu consegui dividir muito bem, eu sinceramente acho que não tem mistério, de verdade. Um problema complexo vira problemas simples. Pode virar 500 problemas simples? Sim. Você vai ter que gastar 400 mil requisições lá e acabar seus créditos do cursor, provavelmente? Sim, mas assim, não tem mágica. E essas ferramentas agênticas, elas não são mágicas também. Não adianta a gente ficar tentando interagir com o código, falando assim, executa essa feature aqui que eu te dou pouquíssimo detalhe no código e achar que ele vai se executar bem. Afinal de contas, o contexto é fundamental para o funcionamento. O contexto é fundamental e o planejamento é fundamental. Então, o planejamento é fundamental. Aí volta na discussão que a gente teve aqui na abertura do episódio, né? Que eu brinquei. Eu não quero ficar gastando 2 horas criando um prompt para poder economizar 5 minutos de trabalho, sabe? Aí acho que não faz sentido, trazendo esses números assim, fictícios aqui que eu falei, né? Mas eu continuo achando que o planejamento é fundamental e eu continuo achando também. Aí eu vou trazer mais um aspecto que essas ferramentas, inclusive o Cursor faz isso muito bem, ele ajuda a gente a quebrar as tasks. Sim. Sabe, quando você tem um problema complexo, em vez de você mandar ele resolver o problema complexo, pede a ele primeiro para quebrar a ferramenta. Agora eu não tô mais advogado do diabo, né? Agora eu já tô a favor da Fernandinha aqui. Mas acho que é isso, é pedir a própria ferramenta para quebrar, pra gente poder ter os problemas menores e chegar nisso onde você tá, nesse cenário onde você tá defendendo, sabe? Só que assim, aí eu vou trazer de novo a realidade que eu vejo no mundo do desenvolvimento e todos os squads que eu já trabalhei na vida. As pessoas têm muita dificuldade de fazer isso, de planejar antes. Isso, por mais que a gente lute contra isso, aqui na DTI a gente luta muito, não contra, né? A gente luta para que as tarefas sejam quebradas e tal. O que eu vejo na realidade é muita gente pegando tarefa que vai durar 15, 20 dias, tarefas realmente grandes, sabe? Então, além da mudança de cultura que a gente tem que ter de eu não programava com IA, agora eu vou programar com IA. Essa mudança de cultura que a gente defende de quebrar as tasks, ela vai se tornando cada vez mais importante. Existem outros pontos aí que estão coerentes com essa pesquisa, né? Que vocês citaram que ela tem alguns problemas, né? Falta de amostragem, que é um número reduzido de desenvolvedores, mas a gente tem o relatório DORA da Google em 2024, que ele colocou vários pontos aí que corroboram com a tese de que realmente desacelera. Mas ele desacelera o desenvolvimento, mas que ele tem ganho em outros pontos, como, por exemplo, qualidade de código, documentação, né? E ele coloca aqui que é 1,5 a menos na velocidade de entrega e também 7,2% a menos na estabilidade das entregas. E, por fim, 39% tem pouca ou nenhuma confiança no código gerado, ou seja, entra naquilo que vocês estavam discutindo sobre ler ou não o código, né? E, realmente, se eu não leio o código todo, eu tenho dificuldade de confiar naquilo ali. Não dá pra não ler. Não dá pra não ler. Atualmente ainda não dá. Esse é um ponto importante. Não dá. Não, tanto que no episódio que a gente gravou de previsões de IA, a gente falou sobre agentes interagindo com a gente sem ter versão humana e produzindo código que a gente nem vai precisar de ler em 2027. Mas isso não entra não vou nem considerar isso nesse momento, tá? Mas eu acho essa comparação que ele fez, que foi feito com o Dora, até no próprio artigo que a gente leu, né? Eu acho ela um pouco injusta. Porque o Dora, ele foi lançado lá em 2024, né? No fim de 2024, se eu não me engano, numa pesquisa feita durante o ano de 2024. Considerar que isso evolui muito rápido, Evolui né? muito rápido, gente. Em 6 meses mudou completamente. Eu tava discutindo isso numa reunião hoje. Do apocalipse em 3 anos. Exatamente. Então, assim, a gente tava conversando numa reunião hoje. Eu, de 1 ano atrás, eu não achava que a gente estaria nesse ponto aqui agora, nesse ano. Não achava que, nunca, nossa, vai demorar pra caramba. E, estamos, né? Então, assim, as evoluções do último semestre, elas não podem ser desconsideradas. Eu falar hoje eu consigo realmente ver uma IA autônoma fazendo código e a gente só revisando. E desenvolvedor realmente mudando uma mentalidade que eu não produzo mais código, eu reviso e no máximo corrijo. Hoje eu consigo ver isso acontecendo na prática. A gente falou lá no software 3.0, né? Que o papel do desenvolvedor vai ser menos executar e mais sobre decidir o que vai ser executado, né? Exato. Agora, você comentou
comentou aí que é meio injusto comparar com o Dora e tal, mas tem um ponto que é interessante e que é comum nas duas pesquisas, que é o seguinte: os desenvolvedores, eles têm a impressão que eles são mais rápidos. Se a Rafa tiver os números aí pra gente, aí, acho que é legal. Você tem, Rafa? Eles têm uma percepção de que eles estão, acho que 20% mais rápido, mas eu acho que faz todo sentido, porque o esforço mental que eles têm é menor pra desenvolver. Faz sentido, só que assim, é aquela coisa, a pesquisa ela realmente tem que ter boas métricas, boas metodologias, porque se a gente fizer a pesquisa baseada na percepção das pessoas, a gente vai achar que a IA tá destruindo, a IA tá muito mais avançada do que realmente tá, assim, sabe, falando de produtividade, né? Nessa pesquisa do METR, até tem uma provocação será que a gente não está confundindo experiência do desenvolvedor com produtividade? Ou seja, o cara gostar de usar, ter menos carga cognitiva para usar, mas não necessariamente isso converter em velocidade, né? Será que é isso que a gente está confundindo? E assim, o foda é isso, porque eu tô cheia de não concordâncias aqui com esse estudo que a gente está lendo, né? Que a gente está discutindo aqui. Mas isso é uma coisa que até faz sentido, né? Assim, afinal eu gosto pra caramba, igual a gente já falou aqui, né? Eu mesma já falei, quando eu tô usando uma IA e eu realmente encontro um resultado rápido, é uma explosão de dopamina muito grande, a gente fica felizaço, né? Tipo assim, dá uma sensação de, nossa, eu tô muito produtivo. E às vezes isso acaba realmente modificando a nossa percepção realmente de produtividade mesmo. Mas uma outra coisa que é comum dos dois estudos, com certeza, né, é que o estudo do METR, os desenvolvedores, eles tinham experiência moderada com IA. Só outro ponto importante mesmo. Tinha mais de 50 horas usando o cursor. Gente, o cara não sabe usar a ferramenta, ele não vai ser produtivo. Não é, tipo assim, realmente as ferramentas, produtividade de ferramentas, elas seguem uma curva em J, que é basicamente assim, na hora que o cara começa a usar, ele tem uma caída realmente de produtividade e só depois, né, que ele começa a subir a produtividade dele. Então, assim, o que a gente tem que fazer é conseguir minimizar essa barriguinha aqui. E como que a gente minimiza? Treinando as pessoas, colocando gente pra, né, programar em dupla, descobrir o poder da ferramenta. As ferramentas evoluem muito rápido, mas é assim, estudar. Evolui muito rápido, né? Exatamente. E na hora que você tá começando a ganhar produtividade, talvez mais... vai cair de novo porque já mudou tudo de novo, né? Mas eu acho que é muito importante falar isso, porque o Dora também é a mesma coisa. Em 2024, as ferramentas eram muito novas. O cursor, gente, foi lançado em novembro de 24. É aquele meme do, nossa, isso é tão 2024. Entendeu? Assim, as ferramentas estavam em outro nível e, enfim, né? Com certeza as pessoas também estavam nesse momento. Então, essa é outra coisa que eu acho muito importante da gente não descolar da análise. As pessoas não tinham uma grande expertise na ferramenta. Claro que um cara, gente, que trabalha com IntelliJ, por exemplo, usando todos os atalhos, todas as coisas e otimizado no trabalho dele, na hora que ele começar a usar um cursor que é baseado no Visual Code, ele vai sentir. É claro, entendeu? Aconteceu comigo. Então assim, a gente tem também que levar isso em consideração. Os caras que mais sabem usar a ferramenta, e é isso que a gente busca aqui na DTI, é realmente letramento, ficar tentando, né, democratizar a utilização, é aí que a gente chega na produtividade. Não adianta dar a ferramenta hoje pro cara e falar, agora você já vai ser 50% mais produtivo. Não vai. Mas a tendência se a gente conseguir acelerar esse treinamento, esse letramento na ferramenta, é que muito rápido ele vai conseguir ser. E essa evangelização que a gente tem que fazer da ferramenta vai muito da vontade da pessoa também, né? Você tava falando aí sobre a dopamina e tal. Uma coisa muito legal que eu percebo usando essas ferramentas é que eu não tenho que ficar me preocupando mais em decorar a sintaxe de linguagem, sabe? Aquelas coisas, como é que eu vou fazer um filtro aqui, eu tenho um array que não sei o quê. Cara, você manda ele fazer. Era isso mesmo. Era isso mesmo que eu queria. Valeu. Quem trabalha com análise de dados tem que ficar decorando a sintaxe do Seaborn, do Matplotlib, você coloca aqueles pequenos detalhezinhos pra plotar um gráfico. Gente, não existe mais você ficar ajustando ali na mão ali o formato do seu gráfico, ali a posição das coisas. A partir do momento que os desenvolvedores tiverem essa dopamina extra aí, que começarem a perceber isso, talvez eles invistam mais nas ferramentas, porque o cenário que eu vejo assim, aqui na DTI a gente incentiva muito, mas eu ainda vejo uma galera mesmo aqui dentro que assim, às vezes tem uma resistência
pelas ferramentas mais novas, sabe? E vai muito da utilização. Eu usava Eclipse até pouco tempo atrás, gente. Exato. Então, assim, é isso, assim, pra mim tem muito a ver com o engajamento da ferramenta, com letramento e tudo. E aqui na DTI, quando a gente tem pessoas que são engajadas, e aqui na DTI, por exemplo, já tem time com vários meses aí de uso, de engajamento com as ferramentas, com 50% de ganho, né, em projetos existentes, né? Aí quando a gente fala de projetos que estão começando, esse ganho tende a ser maior. A gente tem exemplos aqui de 75% de ganho em projetos que estão começando, mas é que a tendência é ir ali para uns 50%, enfim. Meu ponto é que não adianta a gente ficar tentando medir produtividade nos caras que você não sabe usar. Então, assim, letramento pra mim é a coisa mais importante. Vou fazer o papel da advogada do diabo Cheio aqui. dos advogados diabo aqui hoje. Hoje eu que tô aqui, ó, contra esse artigo. Sabatina. E vocês estão me sabatinando. Vou citar um comentário que eu vi no Quora, falando sobre legados, que a gente tá falando de open source, né, que foi o foco dessa pesquisa, a gente tá falando de projetos aqui da DTI, mas a gente tem um ponto, e eu vou ler aqui o comentário literal desse usuário que eu achei bem legal a analogia. Ele falou: em um projeto novo, começar algo do zero com o Claude para escrever código é como usar uma escavadeira para cavar uma piscina em vez de uma pá. É 100 vezes mais rápido. Já em um sistema legado, cheio de armadilhas, com anos de decisões ruins de programação, onde o conhecimento para navegar no código é quase todo informal e mal documentado, usar o Claude para escrever código é como tentar usar a escavadeira para cavar um buraco do lado da piscina para consertar o sistema de bomba. Não é só mais difícil, como provavelmente vai acabar quebrando alguma coisa. Você acha que isso aplica mas não concordo. no legado? Acho que sim. Se você conseguir organizar o seu legado a ponto de organizar, que eu digo, não é refatorar o código e só assim funciona, não. Se eu tenho um arcabouço de, por exemplo, usando o cursor como exemplo, se eu tenho um arcabouço de regras muito bem definidas de como que ele faz, que ele deveria interagir com o meu código, se eu tenho um memory bank, né, que eu consigo ter alguma memória das minhas interações, se eu estou usando essas abordagens, esses princípios de planejar, quebrar muito bem as tasks e executar, não tem motivo de não funcionar em legado, na minha percepção e no que eu vejo, no que eu estou vendo aqui na DTI, em times que trabalham com sistemas grandes e legados. Mas essas coisas que eu estou falando, elas são muito importantes de serem feitas. É a mesma coisa lá, não adianta eu chegar lá e falar assim, executa aí. Não vai vir tudo errado, vai vir, né, num padrão que eu não quero, numa forma, né, colocando regras em camadas que eu não quero, mas eu tenho que ensinar para ele como fazer. E a grande vantagem, e por isso que eu não concordo aí com essa citação, a grande vantagem de eu usar uma ideia agêntica como o cursor é que ele consegue justamente fazer comandos que a gente faria. Comandos, por exemplo, de buscar no código, de agrupar coisas semelhantes e comandos... Até de rodar. De rodar de tudo. Rodar né? no, tipo assim, no prompt. Exato, ele consegue fazer ações agênticas como se fosse alguém descobrindo o código. É exatamente isso que ele faz. O Cloud Code, por exemplo, é exatamente isso que ele faz. Então, é como se essas... E aí eu tô falando realmente das agênticas, das atuações, né, das ideias, das ferramentas. Quando eu uso essa capacidade delas, aí pronto, é igual você estivesse fazendo isso. Eu entendo, mas eu não concordo. Não concordo. Não concordo. Não concordo mesmo. Eu não vou nem no 8 nem no 80. Eu tive uma experiência recente de pegar um legadão e joguei no cursor. Pedi pra fazer alteração, não deu certo. Mas eu pedi ele pra me explicar o que estava acontecendo. Ele conseguiu explicar bem. E aí eu fiz a minha alteração. Mas você tinha lá as regras configuradas? Você pediu pra planejar? Não. É isso, é esse que é o ponto. Aí volta no ponto que eu brinquei com você. Eu não quero gastar 2 horas criando um prompt. Cara, eu só abri o projeto, era uma alteração pequena, só abri o projeto e falei, bicho, acha esse trem aí, muda pra mim. Aí não conseguiu. Claro que ele não conseguiu. Aí, rapidinho, eu falei, não, mas peraí, me explica. É mais ou menos isso, tá acontecendo isso e tal. Aí eu investi um pouquinho mais no tempo, mas pra entender o que tava naquele legado, que era uma linguagem que eu nem tenho tanto domínio, que é Go. Não tenho domínio sobre Go. Eu já programei, fiz algumas coisas, mas não é a minha linguagem que eu sou especialista. Aí eu consegui conversar com ele pra eu entender o que estava acontecendo no código pra fazer a minha alteração, sabe? Então eu acho que nem 8, nem 80. Mas dado, se você tivesse investido um tempo, e aí talvez você não tivesse esse tempo, tá? Porque, sei lá, eu tô pegando esse sistema... Vai muito do contexto, né? Só da pra situação. corrigir um erro de sustentação, nunca mais vou atuar nesse sistema na minha vida, então não faz sentido, né? Não faz sentido eu fazer um setup Era mais ou menos dele, por exemplo. Aí beleza, aí eu concordo com você. Mas aí, dado que é um sistema que eu constantemente faço modificações,
atualizações, constantemente tenho que evoluir, constantemente vou refatorar, aí vale muito a pena eu gastar um tempo fazendo esse setup que eu falei, né, de regras, de memory bank, de frameworks. Aí entra na curva J, que aí entra isso desse aqui, projeto. que aí é isso. Nesse início aqui, esse setup é igual se a gente fizesse o setup de um repositório, igual se eu tivesse, né, eu tô fazendo o setup dele. Dado que eu fiz esse grande setup aqui, aí beleza, o cara gastou um tempo aqui, realmente, pra isso que ele não tava prevendo, talvez, né? Mas daí pra frente, gente, é só alegria. Vou falar que é só alegria, né, no sentido de que aí é só... Não eu é vou só jogar... alegria porque é um legado. Né? Não é, ainda tem isso, né? Mas assim, usando de novo os princípios de planejar e executar, você pelo menos vai conseguir fazer grande parte das suas tasks só vendo ele programar. Aí, claro, uma coisinha ou outra, você vai ter que ir lá, vai ter que corrigir, vai ter que fazer, vai ter que testar, enfim, tudo isso. Mas, assim, eu sou bem otimista, realmente, né? Sou bem otimista nesse sentido, tá? E não só sou otimista pelo que eu leio, pelo que eu, né, estudo, mas pelo que eu vejo acontecendo, pelo que eu mesma já testei. Mas eu acho que é isso, né? Aí a gente não deve ainda considerar a IA como uma bala de prata. Ainda depende desse planejamento, ainda depende dessa maturidade para usar, né? De você dar tarefas pequenas para serem executadas e não a sua feature inteira, a sua história de usuário inteira. E acho que esse é um ponto importantíssimo, assim, da gente entender, porque a gente fala assim, a IA às vezes não está pronta para ser usada para tarefas complexas, para grandes sistemas. Outro dia a gente estava falando sobre o Lovable, a gente falou que o Lovable, ele ajuda a gente no MVP, mas na hora que for levar para produção, a gente vai precisar de pessoas, então a maturidade dele vai até um certo ponto ali, né, para levar o sistema para produção. Mas o ponto é, quando que foi que surgiu essas LLMs, né? Acho que é sempre bom a gente lembrar disso. É uma tecnologia muito recente, é uma tecnologia que está em amadurecimento e ela vai amadurecer cada vez melhor e cada vez mais rápido se a gente usar cada vez mais, sabe? E a gente aprender a usar cada vez mais. É para a própria LLM melhorar, a comunidade, de forma geral, dar um feedback para as empresas e também para a gente, como desenvolvedor, para a gente se desenvolver, se evoluir, se evangelizar, como é que você falou? Fazer o nosso letramento, né? O termo que você usou, para a gente aprender a usar melhor essas ferramentas. E aí, talvez, daqui a, sei lá, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 10 anos, não sei, a gente vai estar aqui rindo do que a gente está falando hoje, porque a nossa produtividade vai ser anos-luz vai ser 50 maior. vezes, né, que a gente falou lá, né, 50 vezes, sei lá quantas vezes que no final das contas o cara faz a estimativa lá de então, 2027, acho que é importante, né? Isso, a gente, cara, não tá legal, eu tô perdendo muito tempo relendo, eu tô perdendo, sei lá, eu tô achando que eu tô mais rápido, mas eu tô 20% mais lento, mas cara, investe, ainda acho que vale a pena demais investir, sabe, porque exatamente, o termo é esse, é investimento para daqui a um tempo você já ser uma pessoa que sabe trabalhar bem com essa ferramenta. E Exato. Aí sim vai aumentar muito a produtividade. E isso eu acho que vai ser o que vai separar os programadores, codificadores de código das pessoas que realmente vão continuar trabalhando com o desenvolvimento de software ou, né, desenvolvimento de produtos digitais no futuro. Para mim é isso. E se eu pudesse dar uma dica mesmo, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, é justamente essa: invista em aprender a usar. Mude a mentalidade. A IA codifique e você revisa. Mude a mentalidade também numa outra coisa. Não é sempre que o negócio dá errado, é porque a IA é ruim, ou porque a ferramenta é ruim. Se o negócio está dando errado, provavelmente você não está sabendo usar. Então, é uma indireta o que pra mim, Fernandinha? Sim. Então, não é indireta não, é bem direta. Se o negócio está dando errado, você não está sabendo usar. Então a mentalidade, ela é diferente. Não é assim, gente, não deu errado, então é porque essa ferramenta ainda não está pronta. Não é isso. Gente, deu errado. Como será que eu vou fazer essa ferramenta dar certo na próxima vez? O que eu tenho que fazer diferente do que eu estou fazendo para que na próxima vez dê certo? Essa é a mentalidade que vai nos levar para frente. Eu concordo. É isso que não eu dá acredito. para um desenvolvedor hoje não ter conhecimento de técnicas de prompt engineering. Exato. E a gente, inclusive, tem um dá. episódio que a gente fala sobre isso. Então, procurem aí, Engineering Prompt. Porque hoje, assim, é totalmente necessário você saber utilizar uma técnica avançada ou outra, principalmente quando você não tá conseguindo extrair o melhor resultado. Exatamente. E assim, pra mim é isso, ficar sempre antenado nas coisas que a comunidade tá falando, né? Igual esses frameworks que eu mencionei, né? Ou a ideia nova da AWS, que muda um pouco, né? Eles até têm uma logo, assim, que é mudando do vibe coding pro viable code, né? Que é como se fosse assim, né? Agora eu consigo, de fato, com essa técnica de planejar e executar,
aí sim eu consigo criar códigos produtivos. Então é ficar sempre muito antenado às coisas que a comunidade está lançando, está falando, está, enfim, investindo em cima. Mas aí só, né, uma curiosidade que ontem, um casinho rápido aqui. Ontem eu tava num botequinho, tomando uma cerveja, e aí veio um vendedor Ontem, quarta-feira. Nós não vamos gravar no sábado, né, gente? Mas veio um cara vendendo bala, falando, né, pedindo e tal, ajuda pra comprar, falando que era um estudante de engenharia de software. E aí, a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi assim, você usa IA? E aí ele falou... Cara, eu uso e tal, mas eu tenho usado... Só que eu tô meio com dificuldade, porque eu uso GPT e às vezes eu tenho que revisar tudo e às vezes eu gasto muito mais tempo revisando do que se eu tivesse feito o código. E aí eu falei com ele justamente tudo que a gente tá falando aqui. Eu falei, você está usando errado. Se isso não tivesse vindo da Fernandinha, eu ia achar que é um daqueles casos absurdos que as pessoas postam no LinkedIn. Eu juro. Tipo, tropecei num cachorro e... Eu juro que isso aconteceu. Esse é um daqueles cases de LinkedIn mesmo, exatamente isso. Eu comprei uma bala dele e falei, você está usando o IA errado, cara. Você tem que fazer... Eu falei tudo isso que a gente tá falando aqui. O cara ficou tipo, nossa, meu Deus, não sei o quê. Enfim, trocamos uma ideia no bar. E ele falou que ele era estudante. Ele é estudante. Muito bom. Chama ele pra participar do nosso processo seletivo. Estamos contratando estagiários. É isso aí. Tem um ponto da pesquisa que a gente não abordou que eu acho que é legal. Na pesquisa eles falam que para os programadores iniciantes e intermediários, o impacto da IA é maior, traz mais produtividade. Para os desenvolvedores mais experientes, o impacto da IA é que traz esse questionamento mais claro sobre a lentidão. Acho que justamente por tudo que a gente já falou aqui, né? Sim, acho que o conhecimento da IA, ela começa a se equiparar mais ao do humano. Quando a gente tá falando de alguém que é especialista. Exato. Então, eu lembrei desse aspecto da pesquisa na hora que você falou que da pesquisa lá no METR, os programadores têm mais ou menos 5 anos de experiência. Talvez se pegasse alguns programadores, sei lá, no estágio bem inicial, o impacto na velocidade seria positivo. Talvez se pegasse programadores com 15, 20 anos de carreira, talvez o impacto seria pior falando de velocidade, sabe? Então é outro caso, assim, a pesquisa ela é limitada, fato. Então, acho que são muitas variáveis que tem que entrar quando a gente fala de produtividade, né? Mas aí, falando sobre esse negócio de júnior e pleno, sênior e tal, tem uma notícia interessante que eu vi que se fala muito sobre o quanto que a IA vai substituir os programadores e tal. Tem empresas aí que já postaram no LinkedIn, substituir todos os meus programadores por IA e tal. Isso aí é uma notícia recente, onde o CEO da AWS falou que substituir funcionários júniores por IA é burrice. Ele falou assim mesmo, porque para ele esses profissionais têm um custo menor para a empresa, fato, quanto mais júnior, teoricamente mais barato, né? E é um papel essencial no desenvolvimento de talentos, são eles que vão ser os sêniors do futuro, né, gente? Então, se você trocar todos os seus júniors por IA, quem que vão ser os seus sêniors no futuro, sabe? Você vai confiar 100% que a IA vai ser o seu sênior do futuro? Então, é outro aspecto interessante que eu acho que vale a pena mencionar, porque tem gente que acha que beleza, com a IA você, sei lá, quantos por cento mais rápido, vou trocar meus programadores, mas e aí, né? No longo prazo, como que isso vai funcionar, sabe? A gente fala muito da pirâmide aqui, né? Da base, ela precisar existir, uma base mais larga, onde vai ter os júniors ali, para que você tenha o topo sendo sênior, meio pleno, para que seja sustentável. É similar com o que acontece com a implosão demográfica, né? Que é uma preocupação também. Talvez essa pirâmide tome um formato um pouco diferente no futuro, não sei, com um pouco menos de relevância para um lado ou para o outro, mas eu acho que essa pirâmide ainda é totalmente válida. E aí a gente fica assim, esperando qual vai ser a próxima conversa de boteco da Fernandinha, né? Para virar tema de episódios por aqui. Exatamente. Bom, pessoal, então essa foi a discussão de hoje e deixe aí nos comentários se para você no seu dia a dia tá te acelerando na produtividade ou não, o que você acha? É isso aí, queremos polêmica, mentira. Queremos, né? Concordam, discordam? Deixem aí nos comentários. Tretas, porque aqui já foi treta, né? Vocês viram que não concordamos em tudo, mas é isso aí. Deixem aí seus comentários e vamos discutir desse tema. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau.